Bom dia, amados mestres encarnados. Como estão nessa segunda-feira? Segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Dia de live. Bom dia, gente. Tem que falar, senão não vai ser. O quê? Dia de falar de coisas boas. Ai, mas e hoje amanheceu friozinho. Ontem tava um calor da pega, com a ventania. Tava acabando de falar pro Almir aqui que ontem ventou carrapato aqui. O pessoal que tava aqui saiu tudo picado. Ai. Vai esfriar hoje à noite, vai chegar a 10. Quer dizer, Hoje? lá na cidade, né? Então aqui 7, 8. Jesus. E tem um povo que tá na estrada vindo pra cá. Vindo pra cá? Seus Nem parentes? nem sabe. Vamos cortar dobrado aqui até sexta-feira. Vai ser terça, quarta, hoje, né? Hoje à noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom que eu vou comer comida de fogão de lenha todo dia. Eita, coisa boa. Ai. Mas vamos falar do que interessa mais ainda, né? Porque dizer que isso é bom, né? É lógico. Alegria. Felicidade. Reunir com as pessoas que gostam da gente, que a gente gosta. Exatamente. Frequência da alegria. Frequência da alegria. Da prosperidade, porque a abundância, porque a comilança foi grande. Toda hora que eu olhava, né, aquele povo, desde que chegou até a hora de sair, era comida. E eu agradecendo o tempo inteiro. Eu tô 2 dias sem comer, né? Aquele jejum curto. Mas aí ontem eu fiz umas bolachinhas de cereais, de sementes, né? Aí eu comi. Eu cortei elas quadradinhas assim, pequenas, né? Só que elas ficaram Tipo um coração. Paçoquinha, né? Tipo aquelas paçoquinhas assim. Aí eu comi com manteiga, mas não. Falou em mastigar, já o estômago já revira. É incrível. E ontem, por exemplo, eu não conseguia almoçar. Eu comi só a sobremesa, que era salada de fruta. E, gente, eu tô assim, estupefata em relação ao meu corpo, do que ele quer comer. E o que não faz bem pra ele tá refutando. Tá incrível isso. E o meu ataca o estômago, é o que eu tô percebendo. Arroz é uma das coisas que comeu arroz, ele já não tá caindo bem, não. Eu não como arroz há, sei lá, 30 anos que eu não como arroz. Agora, eu comi de ontem pra hoje, até meu café da manhã, depois eu te mostro a tigela. Mas foi fruta, hein? Nunca tinha comido tanta fruta. E assim, a leveza, o corpo fica, pra mim parece uma pena. Porque o intestino muda o funcionamento. Aí, mudando o funcionamento do intestino... Muda todas as bactérias. Muda todas as bactérias e muda o funcionamento do cérebro. O pessoal fala assim, para mim cuidar do cérebro tem que tomar remédio pro cérebro. Tá, tudo bem. Mas se você cuidar do intestino, seu cérebro vai funcionar maravilhosamente bem. 100%. 100%. Mil, na verdade, né? Porque... Cuidar do intestino. Todos os aspectos relacionados à frequência são importantes. Não tem um que é mais importante que o outro. Agora, nós precisamos prestar atenção em alguns pequenos detalhes, né? Que assim, tem algumas coisas que eu vou falar muitas vezes aqui, vou repetir. O pessoal se preocupa em ser vegetariano para ser melhor. Gente, isso com dó dos animais, né? Outra coisa também. Isso não vai acontecer. Se você deixar de comer carne, você não vai se tornar uma pessoa melhor. Agora, se você se tornar uma pessoa melhor, fatalmente você vai começar a deixar de comer carne. Porque tem a questão da frequência. Não é o que Jesus falava, não é o que entra pela boca que é o problema é o que sai da boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E isso é uma verdade atual, é uma verdade
da humanidade sempre, tá? Desde sempre, desde antes de Jesus, depois de Jesus, enfim, é uma realidade. Algumas realidades, elas são, vamos falar assim, pétreas, elas são uma realidade, ponto. Se acreditar, se não acreditar, tanto faz. Ela não vai deixar de ser uma realidade. E essa questão de que o que importa não é o que entra pela boca, mas o que sai, esta é uma realidade pétrea. Você não vai alcançar uma frequência mínima para chegar à quinta vibração, à quinta dimensão, mudando a sua alimentação. Isso ajuda? Muito. Mas o que vai elevar a sua frequência para você alcançar um mínimo para a quinta dimensão é a mudança interna, é a mudança interior, tá? E essa só individualmente fazendo. Eu queria comentar uma coisa aqui. Eu quero. É o hábito errado de falar queria, né? Sempre a gente faz isso, né? E às vezes eu faço. Subir para cima, descer para baixo. Isso é terrível. Isso aí, felizmente, eu não cometo esses equívocos. Entrar para dentro, sair para fora. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, terrível. Mas esse queria, eu ainda estou trabalhando para não cometer mais esse equívoco. Equívoco não, já é erro, né? Porque eu já sei. Então, falar sobre... Eu passei esse final de semana muito envolvido com as minhas coisas dentro de casa. E em muitos momentos eu dava uma paradinha ali para relaxar a cabeça. Eu ia assistir alguns videozinhos, uns cortes de podcast. Eu fico fuçando aí, eu vou achando, conforme a chamada ali, eu acho interessante e vou lá olhar. E eu vim refletindo no caminho de casa até aqui, me veio assim intuitivamente pensar sobre isso, que é o seguinte: existe uma gama enorme de pessoas que estão falando de situações, de condições que não são realidade. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos na terceira guerra, que é a guerra de informação. E nós já comentamos aqui esses dias que o pessoal da desinformação, eles estão em um número esmagadoramente maior do que aqueles que trazem informação. Esses desinformantes, assim, o número deles aí nas redes sociais é gigantesca. Ou é gigantesco, né? O número é gigantesco. Então, a desinformação está, assim, muito à nossa frente. Não vai ser por muito tempo, mas estão à nossa frente. Gente, a desinformação, ela tem por objetivo, claro, manter angústia, medo, ansiedade, insegurança, dentre outros sentimentos nossos que estão dentro de uma faixa de frequência muito baixa. Por que esses desinformantes insistem tanto nessas em trazer notícias equivocadas que geram esses sentimentos? É muito simples. Aqueles que estão ainda no poder já estão para cair, mas enquanto eles estão no poder, eles, para se manter lá por mais tempo possível, que eles estão assim treslocados, se debatendo, o que eles precisam? Do que eles precisam? Eles precisam de sustentação para se manter lá. Sustentação energética, né? Sim, sustentação, sim. É porque a gente só fala de energia, mas tem gente que... precisam de sustentação. Tudo que a gente fala aqui é energia, é astral, tá?
irmãos galácticos, que quando eu falo astral eu falo de espiritualidade, que o pessoal chama de espiritualidade, eu chamo de astral, e os nossos irmãos galácticos, que estão na frequência do astral para cima e trabalham juntos, tá? Em nosso favor. Então esses desinformantes procuram trazer notícias que geram sentimentos nas pessoas de baixíssima frequência, porque esta frequência, esta energia de baixa frequência, alimenta esse pessoal que está aí no poder humano, não é poder no astral. O pessoal do astral, que se alimenta dessas energias, não está mais aqui. Os encarnados, sim. Os encarnados malignos são os verdadeiros malignos que estão aqui hoje. Não tem mais maligno desencarnado ou de outro orbe, tá? E tem gente vendendo ainda, arcontes estão aí, eles estão manipulando a grade do planeta, os reptilianos das naves que nós vemos, todas as naves que nós vemos são dos reptilianos, são dos Greys, que eles estão aparecendo para mostrar o poder que eles têm sobre nós, e eles então passam por cima de nós, emitindo uma frequência que domina. Gente, isso não tem mais, isso acabou. Chegando a pergunta aqui. Se é de acordo com a realidade de cada um, as situações, e cada um vai viver a realidade que está frequenciando, certo? Certo. Tá. Esses que estão nessa frequência, eles não estariam realmente na frequência deles vendo isso? Mas essas naves, as naves desse pessoal não estão mais aqui. Mas na realidade dessa pessoa, não. na frequência dela tá, não existe. Não existe. A possibilidade. Não. O que existe é assim, a pessoa olhar a nave e com esta desinformação... Ai, eu vou fechar o carro. Tá chovendo! Que beleza! Tá precisando, porque é muito seco, muito vento. Está precisando mesmo. Mas vamos continuar falando aqui. Eu tenho uma opinião um pouco diferente do Almir. Como cada um vive a sua realidade, na realidade, por exemplo, se eu estou vivenciando, tem muitas pessoas aí que estão elas estão acumulando alimentos, porque estão esperando os tal dos dias da escuridão. Muitas pessoas estão acumulando bastante coisas, né, para poder passar por aquele período de escassez, que não vai ter nada e que vai ser um Mad Max, coisa e tal. Eu acredito que essas pessoas que estão nessa frequência se preparando para isso vão viver isso. É ou não é? Olha, elas vão viver isso assim, no sentido, continuando respondendo a sua pergunta, né? Sua não, né? A pergunta que chegou. Elas vão... Eu não preciso mais de Wi-Fi, de WhatsApp, galera. Vocês pensam aí, já pimba aqui. Elas vão vivenciar isso, assim, vamos explicar assim, como é que as pessoas vão vivenciar isso? Caiu a rede mundial de comunicação, vamos colocar assim. O que a pessoa vai fazer? Essas pessoas que vivem essa realidade, elas vão estão esperando isso, estão se organizando para isso. O que elas vão fazer? Elas vão se trancar e vão se isolar do mundo. E vão viver em desespero. O tempo inteiro olhando por cima do muro. Estão vibrando isso. Estão vibrando isso. Vão lá, quem mora em Sobrado vai ficar atrás da cortina olhando para ver se não tem ninguém ali em volta para assaltar a casa, para roubar, para vir. Eles vão vivenciar isso. O que pode acontecer, porque na frequência que ela está, vai atrair vai atrair exatamente isso. A situação. Então vai acontecer. Elas estão vivenciando. Qual que é o
que vai acontecer com as pessoas que não estão vivenciando isso? Ao invés de elas se trancarem, vai acontecer o contrário. Elas vão abrir as portas, não tem mais comunicação, não tem mais como ficar no celular, não vai ter. Aí as pessoas vão sair na rua, vão bater na porta do vizinho, tudo bem aí, vizinho? Tô, ó, pá. Eu tenho feijão e eu tenho arroz. Então vamos juntar as panelas, ou eu te dou 1 quilo de feijão, você me dá 1 quilo de arroz. É isso que vai acontecer. A Cooperação, né? Exatamente. Vai ser um piloto para a cooperação. A reumanização das pessoas. Tá? Quer dizer, as realidades que cada um tem, elas vão ocorrer dentro do âmbito pessoal ali, ou às vezes familiar. Quando a pessoa olha a nave lá e lembra que daquela desinformação, que toda nave que está sendo vista é uma nave inimiga, lembrei agora. É capaz de ver até uns raios. Uns raios saindo de lá. Saindo. Lembrei agora aqui do negócio que o Júlio falou sábado, quase morri de rir. O Júlio criou uma síndrome. Chama-se Síndrome do Independence Day. Toda nave que aparecer é inimiga. Vai fazer a colheita. Vai fazer a colheita. Então agora temos a Síndrome do Independence Day. Apareceu uma nave, é de monstrinho. Não é, gente. Olha, assim, intuitivamente, eu recebi, assim, intuitivamente, né? Agora no caminho para cá, pensando e refletindo sobre isso, que eu preciso começar a rebater isso. E eu vou começar a rebater isso constante e diariamente, tá? Toda besteira que eu ouvi, eu vou fazer lá um history, eu vou fazer um reels, vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a saírem dessa frequência da desinformação. Porque assim, na minha visão, que me perdoem as pessoas, mas é ridículo o que estão fazendo. É ridículo. Pessoas... É ridículo a frequência que estão. Porque aí vem o resultado, né? Que é o que eles estão fazendo. Que eles estão fazendo. É ridículo a vibração que eles estão. Que eles estão emitindo e trazendo as pessoas. Apesar de que tem o... Não, mas é que tá. Não é porque ele está nessa frequência que ele está trazendo as pessoas. Ele tá atraindo as pessoas que já estão nessa frequência. Porque ele é um imã. Sim. Né? Da frequência ele é um imã. E aí ele vai trazer quem? As mesmas pessoas que estão naquela frequência. E qual é o resultado disso? Para nós aqui, vamos dizer assim, para a gente ver como é que está a linha, vamos dizer assim, paralela ou a linha de... como é que fala quando eles fazem aqueles estudos para saber como é que está a situação? A linha de avanço de um estudo? Uma pesquisa? Não. Agora eu me perdi. Avaliação? A gente vai saber a porcentagem, tá. A porcentagem das pessoas que estão em cada frequência. Aí vem uma ambiguidade que as pessoas podem questionar. Assim, tá, se esses caras são os catalisadores para quem já está propenso ou já está nessa frequência, isso não é positivo? Sim, isso é positivo, porque ajuda na separação do joio e do trigo. Agora, por conta disso, quem enxerga e está em uma outra frequência vai se calar? Ou pode auxiliar as pessoas a abrirem a sua mente e mudarem a sua frequência? Porque a orientação do astral, já de alguns anos, desde 2021 ou 2022, a orientação, pelo menos que eu recebi, foi o seguinte: precisamos trabalhar para manter o maior número possível de pessoas no planeta após a transição. Ou seja, quer dizer que porque eles têm essa liberdade de estar naquela frequência, eu não tenho também a liberdade de mostrar a eles uma outra possibilidade, que eles tomem a decisão, né? Ninguém pode pegar ninguém pela mão e arrastar. Isso é simplesmente impossível. Isso não existe. Agora,
precisamos, nós que estamos em uma outra frequência, a frequência da informação e não da desinformação, precisamos nós mostrar para essas pessoas que existe um outro lado, um lado mais bonito, uma outra realidade, certo? Que aquela realidade que ela está vivenciando pode ser modificada para uma realidade melhor, para uma realidade de uma frequência mais elevada, onde ele vai encontrar segurança, paz, tranquilidade, harmonia. Está vivendo no fluxo cósmico, né? Que é onde tudo vem. Pois é. Nós não podemos nos furtar a fazer a nossa parte. Se a pessoa não quiser, puxa, é um direito que ela tem. Nós não podemos falar nada, não podemos julgar. Tentar convencer é a coisa mais errada que existe. Nós não podemos tentar convencer ninguém de nada. Você só mostra. Tá? Você fala. Seja, né? Seja. Simplesmente seja. E aí, se a pessoa olhar e falar, pô, aquilo ali é mais legal do que aqui, eu acho que eu vou lá. Tá? E é assim. Inclusive, quando eu falo, eu falo com o pessoal da limpeza energética, quando eu vou fazer, eu falo, olha, quando você faz, o seu subconsciente, não é o inconsciente, é o seu subconsciente, enxerga, ele sente uma pressão menor com a mudança de energia e não permite mais que você gere aquela mesma energia no patamar que estava antes. Você só vai conseguir gerar um pouquinho menos. Cada vez que você vai limpando, você vai gerando menos, até o momento que você passa a gerar uma energia boa, uma energia que traz harmonia, paz, alegria, felicidade, prosperidade, abundância, tudo que é bom. Tá? É tudo uma questão de hábito, sair do vício para o hábito. Então, se as pessoas estão no vício, nós mostramos a ela o hábito. O vício é os sentimentos de baixa frequência. O hábito são aqueles sentimentos de alta frequência. Nós mostramos a eles que viver no hábito é mais saudável do que viver no vício. A escolha de migrar é individual. Mas nós que temos esse conhecimento e praticamos, precisamos mostrar com a prática e muitas vezes falar com as pessoas, pelo menos aquelas que nos dão abertura. Falar com elas, conversar, explicar, mostrar, tá? Eu, uma vez por semana, eu faço eu vou num estúdio, né? Fazer lá uns exercícios com o pessoal e tem lá uma pessoa que ela fica perguntando as coisas para mim. E ela pergunta em voz alta e eu respondo em voz alta. Mas aí eu estou falando com ela, não estou falando com as outras pessoas, mas as outras pessoas estão ouvindo. E aí? Estou fazendo a minha parte, indiretamente, mas estou fazendo a minha parte. E esses dias uma pessoa de lá chegou para mim e eu estava num cantinho assim, essa pessoa chegou perto de mim, começou a falar umas coisas, contar umas coisas da vida dela, do cotidiano. Aí eu estou lá fazendo minhas coisas, né? Aí eu olhei para essa pessoa e falei assim, um conselho? Aí ela, com um parzão de olho grande assim, fez assim com a cabeça. E tá. Tava ali contando a vida dela, esperando um conselho. Conselho? Aí eu dei o conselho para ela. Ela ficou toda feliz da vida. Sem ser desagradável, sem querer impor, sem querer... Sabe? Simplesmente a pessoa viu que podia se aproximar e fazer alguma pergunta e tal. E as outras pessoas, quando eu começo a conversar com essa, que está sempre me perguntando, eu vejo que as outras pessoas ficam tudo de antena alta, assim, captando a conversa. É isso. É só isso. Mas você falando nisso, o que está chegando para mim aqui é o seguinte. Qual é a importância, o quão é importante de nós expormos, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nas mídias sociais, expormos as nossas opiniões, o que a gente pensa, o que a gente vive, as experiências que estamos experimentando e os resultados. Que aconteceu essa semana comigo. Uma adolescente de uns 11, 12 anos veio me perguntar
que ela tinha visto alguma coisa sobre despertar o terceiro olho, né? Aí eu comecei a explicar e ainda peguei e falei assim, olha, só que você tem que ter muito cuidado, não fique fazendo esses exercícios que você acha no YouTube, porque isso é um assunto muito sério e se você não tem conhecimento, você não consegue dominar isso daí. Aí fui explicando, né? Aí expliquei a parte das crianças lá da Índia, porque já saem do berço, já começam a ter todo o estudo, a preparação, que tem crianças com 7, 8 anos que já estão com o terceiro olho aberto faz dias, né? E estão tendo as experiências que estão tendo aí. Nem aberto, né? Esbugalhado. E essa adolescente estava com uma irmãzinha menor. E aí comecei a falei que quando se abre esse terceiro olho, começa a ter contato inclusive com as fadas, com os devas, coisa e tal. E a pequenininha regalou o olho desse tamanho, né? Quando eu comecei a falar de devas, fadas, coisa e tal. E aí eu explicando para ela, e a pequenininha brincando ali, coisa e tal, mas escutando tudo que eu tava falando. E para eu mostrar exatamente, ela perguntou, você assistiu o filme Doutor Estranho? Aí ela falou assim, assisti. Eu falei, mas você assistiu aquele que aparece um olho aqui para ele, aqui bem no meio da testa? Ela falou assim, sim. Eu falei, então, aquele é o terceiro olho, só que ele na gente fisicamente não aparece. Aquilo lá não é daquele jeito. Eu já expliquei para não dar medo. Aí tá, conversa vai, conversa vem. E a pequenininha falou que ia fazer não sei o quê. Aí saiu, daí a pouco vem a pequena com a mãe e a pequena chorando. E a mãe já perguntou, o que você está falando sobre o terceiro olho? Desse jeito, né? Aí eu falei assim, vixe. Falei assim, olha, eu estava explicando sobre o filme Doutor Estranho, terceiro olho, papapá. Tá. Não contei que a maior tinha vindo me pedir informações a respeito. Prefiro eu levar a culpa, porque quando ela precisar futuramente, aí ela pode, sabe que tem eu aqui. Porque se eu falo... Confia, né? Se eu falo que foi ela que me perguntou, a mãe com certeza ia brigar e ia proibir de buscar informações do tipo, porque a mãe não aceita de jeito nenhum esse tipo de informação e me proibiu de falar qualquer coisa a respeito com as filhas dela, porque eu sou conhecida. Falei, ok, tudo bem. Mas qual é a importância de nós estarmos nos expondo aqui? Porque as crianças já estão tendo acesso a isso tudo. Então, se eles têm acesso a informações, vamos dizer assim, as informações que nós, tipo essas que nós colocamos, que é das coisas boas, que não colocando medo nas pessoas, e sim da parte benevolente, dos seres de luz, desses seres que, conforme a gente vai avançando a nossa frequência, nós vamos tendo contato com as frequências que eles estão, que são os dragões, né? Que é uma energia muito benevolente, muito forte, com as fadas, com os devas, com os seres de luz. Agora, se nós, que sabemos disso, nós ficamos com essa informação só para nós, tá bom? Tá ótimo, porque essa é a nossa missão. Mas aonde vem? Quando a gente chega aqui e expõe o que a gente já sabe e o que a gente vivencia. Isso se chama transbordo, isso se chama benevolência. Aí você já está fazendo o quê? Você já deixou de ser só você. Você já está sendo a coletividade, você já está sendo o todo. Então você já está transbordando. Que é que nem o copo, se você pega e coloca a água ali, ele acabou de encher, ele começa a fazer o quê? Transborda. A água acaba? Não. Cada vez tem mais. Então, quanto mais a gente transbordar, e isso em todas as áreas da nossa vida, quanto mais a gente transbordar isso, mais vem para nós. Eu tenho um exemplo aqui em casa, eu tenho vários pés de limões aqui. Os pés de limões,
que eu tiro e distribuo para as pessoas, eles são os que dão mais limões e dão o ano todo. Eu tenho um pé de limão que eu nunca tirei nenhum limão dele para dar para ninguém. Ele está secando. Você acredita? Acredito. Tá se sentindo Exatamente. isolado. E o Não detalhe... serve pra nada, então tá fazendo o que aqui? Exatamente. É o da figueira lá, né? É. Que Jesus falou que secou. É. E assim somos nós. Olha a importância de você se colocar. Você não precisa, como o Almir falou, você não precisa convencer ninguém. O simples fato de você estar falando, que você acha que você está falando sozinho, mas não tá. Aqui em volta tá assim, ó. Uhum. Tá? E onde você estiver vai estar também, de todas as frequências que forem atraídas por aquilo. E eles estão recebendo essas informações. E não só aqui na nossa dimensão, são diversas dimensões que recebem essas informações. Então cabe a você decidir. Lembrando que quando nós falamos, nós estamos emitindo uma frequência. E essa frequência viaja indefinidamente. E o objetivo é exatamente esse. Porque a desinformação é uma frequência baixa, a informação é uma frequência mais alta. Portanto, ela se sobrepõe à desinformação. E um detalhe é, quando você é desinformado e você não quer, você não aceita, você vai colher. Ainda mais na fase que nós estamos. E é rápido, hein, gente? É só olhar na internet e procura aí. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Procura aí, karma imediato. Karma imediato? É karma imediato. Instantâneo. Né? Instantâneo. Procura na internet, principalmente no You lá, você vai achar. Coloca lá, karma instantâneo. Tem um número enorme de filmagens feitas por câmeras de segurança, tá? A maioria é câmera de segurança. Não é gente que criou, não. É filmado por câmera de segurança. Eu lembro do motoqueiro, ele passa por um carro, ele bate no espelho da pessoa, nesse espelho aqui, né? É, retrovisor. A hora que ele pega e dá um soco assim do nada, o motoqueiro passa assim, então, cara, a hora que ele olha pra frente, ele pum, bate na bunda de outro carro. É karma instantâneo. E olha, as coisas são muito intuitivas. Quem está colocando isso na internet, as pessoas que estão colocando isso na internet, eu creio que elas não tenham uma noção do tamanho da realidade que eles estão colocando para as pessoas, para que as pessoas reflitam sobre o que elas estão fazendo a qualquer momento do dia e com qualquer pessoa ou situação à sua volta. Aliás, nós criamos realidades constantemente. Cada decisão, cada pensamento, cada sentimento que você tem, você já está criando uma nova realidade. Você cria uma realidade. Então você está passando de uma realidade paralela para outra. Tudo depende do que você pensa, você faz, você sente. Criação, gente. Criação. Somos criadores. Criação. Você cria. Quando você vê uma situação e se imagina naquela situação com um sentimento específico, você criou uma realidade, ela é verdadeira, por isso o nome realidade, ela é real, e ela passa a vibrar aquele sentimento para você de forma constante. Aquele sentimento que você criou. Porque está ligado a você. Então passa a ter uma simbiose e uma retroalimentação constante. São esses os nossos verdadeiros bloqueios. A nossa vida bloqueada por nós mesmos através dessas criações paralelas. Chegando uma frase para mim aqui. Perecerás por não conhecer. Perfeito. Perfeito. Vê essa frase agora. Perecerás por não conhecer. Por não conhecer. E às vezes você fala e mostra para as pessoas. O que eu mais vejo quando eu falo dessas coisas é um nariz torcido. Mas, por favor. Puxa, muito bom. É um nariz torcido. As pessoas normalmente, aliás, torcem o nariz para isso. Né? Imagina. Principalmente as que estão esperando
estão terceirizando a salvação, tá? Para não dar nome aos bois, vamos falar isso que pega todos, né? Então, Sim. aqueles que estão terceirizando a sua salvação perecerão por falta de conhecimento. Aí vem É lá, lamentável, mas... Aí vem lá uma frase conhecida aí, que foi dita muitas e muitas vezes há pouco tempo atrás, né? João 23, não sei o que lá. E conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A gente fala a verdade, a gente informa. Nós colocamos aqui para as pessoas, colocamos de bandeja à mesa o que as pessoas precisam para se libertar, para se livrar. É aquele negócio, você coloca lá a comida na mesa, come quem quer ou o que quer. Tem uma frase lá, a plantação é certa, a colheita O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Olha, o helicóptero fazia, ainda não tinha passado não, né? no horário de máquina. No horário da live não. Então fala de novo que estava o helicóptero aí, a frase. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E ninguém escapa. Ninguém escapa. E olha que isso vem sendo falado, hein, gente? Milhões de anos. Mas há muitos milhões de anos. Isso é livre. A colheita, o plantio é o livre-arbítrio. Tá? Você faz. Te deu vontade? Tudo bem. Você não refletiu, você não pensou, aí você vai lá e faz. A consequência, que é a lei do retorno, vem. E isso se chama colheita. O que você quer colher? Então, joga a semente daquilo que você quer colher. Uma coisa que eu observei, algo que eu observei essa semana, que eu preciso trabalhar, é o desapego com relação às pessoas que eu amo, mas que não querem escolher, não é que não querem, que escolheram, e cada um tem o seu motivo, que escolheram não trilhar essa jornada, vamos dizer, que eu estou trilhando agora. Porque, principalmente esses que são mais próximos, né? Isso, nossa, corta o coração da gente. Mas a gente precisa aceitar que eles escolheram não seguir. Esse é o livre-arbítrio. E eu vou falar que é fácil? Para mim não está sendo. Para mim não está sendo. É algo que eu tenho que trabalhar muito, muito, muito. Porque eu sei que muitos perecerão. Próximos de mim. Mas eu tenho que continuar o meu caminho. Eu não posso parar por causa deles. Gente, o caminho está aí. Anda nele quem quer. Olha, a cada passo, eu sempre falo para as pessoas, muitas coisas, né? Mas assim, a cada passo que nós damos, para o próximo passo, tem uma bifurcação. Você tem que fazer escolha. Qualquer escolha que você fizer, para você entrar naquela escolha, você tem que dar um passo. Aí você dá o passo para aquela sua escolha. Para o próximo passo, tem uma outra bifurcação. E a caminhada é assim. Porque se tiver um caminho só, você não tem escolha. Não tem experiência também, né? Também não tem experiência. E a consciência uno toda, ele precisa desse fluxo de experiências para ele existir. Sim. Se você não tiver se nós, né, não tivéssemos essa possibilidade de escolha, aí eu concordo com aquelas eu teria que concordar com aquelas pessoas que dizem assim: nós não temos livre-arbítrio. Se você tem mais de uma opção e é você que tem que escolher qual das opções, isso é o livre-arbítrio. Eu acho que a gente não tem um livre-arbítrio total,
A gente tem um livre-arbítrio até um determinado limite. Porque se bobear, nem o próprio criador tem livre-arbítrio é que assim, totalmente liberado. muitas pessoas me questionam sobre isso às vezes. Às vezes nada, sempre. Mas às vezes sempre. Hã? Às vezes sempre. Às vezes sempre. Mas o livre-arbítrio... Olha, aí eu falo, vou voltar a falar aqui. Tira a luneta do olho, coloca uma lente angular e observa tudo que envolve o seu livre-arbítrio. Se o seu livre-arbítrio é uma regra pétrea e você é um ser... Pétrea, gente, é que não pode ser mudado. Que não pode ser mudado. Uma regra que não pode ser mudada, não pode ser mexido, tá? Ninguém mexe no seu livre-arbítrio. Tudo que você decidir é responsabilidade sua. Se nós temos uma regra pétrea, que é a questão do livre-arbítrio, que você toma as suas decisões, e nós temos o conhecimento, e tem gente refutando, mas nós temos o conhecimento de que somos seres que tivemos uma multiplicidade de vidas na matéria, ou seja, encarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, inúmeras vezes. Em cada uma dessas experiências, você foi fazendo os seus plantios. A partir desses plantios, na próxima vinda sua, você traz a obrigação da colheita do plantio anterior. Ou seja, isso limita, sim, a sua atual existência na matéria, evitando com que você tome todas as suas decisões de forma arbitrária, de forma totalmente livre, porque você tem uma colheita e você precisa fazer aquela colheita, mas não que você não tenha a sua liberdade de novas escolhas. Tem. Olha, gente, quando você aprende e você entende, você entra em contato com o astral e começa a ver as coisas acontecerem, você enxerga a vida aqui na matéria de uma forma totalmente diferente. Eu não vou falar o nome do político, mas há muitos anos atrás mesmo, quase 30, um político aqui, ele tinha um assistente, um jovem, tinha 22, 23 anos, não me lembro bem, mas era mais ou menos essa idade. E esse jovem estava entrando ali na política com ele e o cara se mostrou ser assim, perfeito para a questão política, tá? Tanto que ele, assim, virou o braço direito desse político, que foi um político de muita força aqui no estado. Ele virou o braço direito desse político, tá? E em uma campanha, eles estavam em um bairro meio perigoso e deram uns tiros lá e um dos tiros pegou esse rapaz e ele morreu na hora, tá? Ele recebeu o tiro ali, caiu morto lá em cima do palanque. Aí foi aquele corre-corre e tal, beleza, desencarnou, fizeram lá todos os procedimentos e tal, aquela coisa toda. A família ficou arrasada. E foram procurar, eu não lembro agora se foi o Chico, se foi o Divaldo, eu não sei. Eu sei que foram procurar uma dessas pessoas. A família ficou, lógico, né, revoltada, aquela coisa toda. Tava começando a vida, tá. Ele psicografou uma mensagem dizendo, contando um pouco da história pregressa dele. Pregressa a esta última encarnação. E ele conta que ele teve várias encarnações seguidas
como político. E como tal, ele só fez bobagem. Ele foi corrupto. Vinha para fazer uma coisa e fazia o oposto. Fazia o oposto. Ele foi corrupto, ele foi ladrão, ele prejudicou muita gente, ele roubou as pessoas, ele tomou terras, enfim, ele... Como nós conhecemos... Que a maioria faz. Que a maioria faz, a gente tá careca de saber aí. E ele pediu que, se ele viesse a se envolver na política, que era para o astral dar um jeito de tirar ele o mais rápido possível. Cortar o mal pela raiz. Aquele tiro foi a libertação dele e evitou com que ele de novo caísse na falha, na tentação de falhar, né, miseravelmente, como ele vinha falhando encarnação após encarnação. E com isso a família se tranquilizou. Nós precisamos entender, conhecer, entender não, nós precisamos conhecer, apesar de ter esse conhecimento. A partir do momento que você tem esse conhecimento e passa a observar que ele é verdadeiro, tudo vai ficando mais leve, mais suave, porque tem algumas situações que, por mais que a gente se debata com o nosso livre-arbítrio, nós não conseguimos nem amenizar a situação. Neste momento, nós estamos o quê? Inaptos para utilizar o nosso livre-arbítrio? Não. Este é o momento da colheita. Observe. Se é o momento da colheita, então passe pela colheita com serenidade, porque tudo passa. Os piores momentos passam. Os melhores, aqueles mais felizes, aqueles que te levam às estrelas, passam. A vida tem uma dinâmica. E essa dinâmica, ela é uma dinâmica que tem uma amplitude. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É o ciclo da vida. Por enquanto, mais lá para frente, não vai demorar muito, eu falo não demora muito, aí em torno de máximo um século, nós não teremos mais esses baixos tão baixos. E ficaremos mais para o alto do que para baixo. Nós estamos em progresso constante e neste momento agora nós estamos tendo a opção do progresso para frequências mais altas. Literalmente a ordem e o progresso, né? Literalmente. Boa, gostei. Tanto é que nós, bom, tá lá o livro, né? Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Nós seremos, já somos e vai ainda se ampliar, aliás. Não, vai se amplificar primeiro. Vai se amplificar a questão de sermos o celeiro do mundo, né? Nós já somos, mas isso ainda vai aumentar. E dentro desse contexto todo, né, nós estamos já mostrando ao mundo como que é viver de forma harmônica entre diferenças que o mundo lá fora se pega e se mata, e aqui essas diferenças desses mesmos povos não existem. Cada um vive a sua vida. Não. Suas crenças, suas... Eu vou ser obrigado a falar. Um bandista casado com um espírita, com um católico. Tem. Minha mãe tem um casal de amigos dela, que a mulher é evangélica, não, o marido é evangélico e a mulher é católica. Tá? E na época que minha mãe contou, ela também mostrou o casal, eles já são bem idade, né? Que sempre foi assim. E ela, como católica, ela era ministra de Eucaristia junto com a minha mãe.
Então vai dormir cedinho, né? E elas iam no domingo, né? Eu tinha que levar minha mãe antes das 6 ela tinha que estar lá na igreja. E aí ela ficava lá do lado do altar, levanta, pega um negócio pro padre ali, pega outro, pega um caixa de sal, não sei o quê. São os auxiliares ali direto do padre, né? Então ficam ali 3, 4 pessoas de cada lado, que são os ministros de Eucaristia. E essa mulher era ministra de Eucaristia junto com a minha mãe. E o marido, evangélico, sentado na primeira fila, acompanhando a mulher. Aí minha mãe mostrou, tá vendo aquele casal? Ele é evangélico e ela ministra de Eucaristia aqui comigo. Eu digo, nossa, mas há quanto tempo isso? Ela falou, desde sempre. Mas eu tenho os pais de um compadre meu, ele é muçulmano e a mulher é católica. Aí minha mãe falou assim, hoje, no final da tarde, eles têm culto evangélico, que é onde ele frequenta, né? Não é igreja, como é que é? Evangélico não é igreja, templo, né? Acho que é templo. É templo? Ah, não é. Tá, mas lá na igreja evangélica lá. Não é igreja, não é igreja, vamos lá. E aí ele vai e ela vai junto. Então chega lá, grita Senhor Jesus, dança, canta e tal, né? São cultos diferentes, né? Nos dois lugares. Ambos os dois felizes do jeito deles. Do jeito deles, entendeu? Um respeita o outro, um vivencia o que o outro quer. Isso é companheirismo. É companheirismo a partir do quê? Do respeito. Esses aí, eles exemplificam bem, que eles estão, mas não são. Eles estão no lugar, mas não são. Ele está na igreja católica, mas não é católico. Ela está no templo evangélico, mas não é evangélico. Não é evangélico. Mas os dois são cristãos. Mais do que isso, os dois são pessoas que, Jesus amado, respeitam o livre-arbítrio do outro. Olha que coisa linda. Um respeita o outro. E os dois vivem. Minha mãe falou, olha, eles estão juntos, não sei, 30, 40 anos, 50, sei lá, era tempo pra caramba. E sempre foi assim. Tudo, de vez em quando tem tanto os católicos quanto os evangélicos tem essas excursões que eles fazem, né? Tal. Quando ele fala assim, tem uma incursão da igreja evangélica que eu quero ir, ela já pronta as malas dela, ela vai junto. Quando ela fala, a igreja vai fazer, eu não sei o que, ela já arruma as coisas dele, vai junto. Participa. Minha mãe falou assim que é incrível, que eles participam. E ela falou assim, teve lá um negócio lá que eles foram fazer um final de semana lá, minha mãe falou assim, olha, ele parecia que ele era mais católico que ela. Ele sabia mais que ela, provavelmente. Ele parecia que ele era mais católico que ela, que ele participava de tudo, ele falava tudo e tal. E aí a gente ficou assim, bom, então provavelmente lá ela deve parecer ser mais evangélica que ele. Esse é o respeito. E isso é uma cooperação. Gente, esse casal está mostrando para nós como que o mundo vai ser lá na frente. O respeito mútuo, a cooperação. Aceitar a escolha de cada um, né? Que é o que eu falei em relação aos meus amados. Sem discutir, sem brigar, sem questionar. Eu falo aqui, o pessoal, eu já comentei, não sei se eu já comentei aqui, mas para quem gosta de livros espíritas, tem um irmão, eu amo o que ele escreve. Ele chama Ramatiz, ele assumiu o nome de Ramatiz, que foi uma encarnação dele, se eu não me engano, na Índia. E ele usa um pingente que é um triângulo com um crucifixo dentro. O que é isso? O que significa esse pingente? Significa a união entre as religiões do Ocidente e do Oriente. E a Trindade também, né? Porque é 3 Trindade. É que o triângulo representa todas as religiões orientais e a cruz todas as religiões ocidentais. E eles estão unidos. Ele pretende unificar, não é fazer desaparecer, tá? Não é fazer assim, uma religião vai desaparecer
em prol da outra. Não, mas é unificar. É todos sentarem em volta de uma mesa. Falar a mesma língua, né? E cada um falar do conhecimento que tem e todos aprenderem. Porque todo mundo vai aprender com todo mundo, ninguém vai discutir com ninguém, todo mundo vai aumentar. Porque existem verdades em todas elas. Sim. Tá? E tendo a verdade em todas elas, essas verdades ser compartilhada entre essas religiões. Seria isso? Isso. Compartilhado. E aí ninguém vai discutir, não, mas eu não é assim que eu A minha que não. vai, o meu que vai descer, meu que vai o meu não. não. Não, vai ser assim, sabe como que nós vemos esse assunto? Aí sabe como que nós vemos? Nós vemos assim, 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 assim. Todo mundo vai ouvir, ninguém vai questionar, pode até perguntar, mas e esse ponto e tal? A pessoa vai ensinar. Quando ela terminar, aí vamos dizer que a Rose é de outra religião. Aí a Rose vai falar assim, olha, na minha religião, nós vemos esse assunto, aí ela vai falar de uma outra forma, da forma dela. E eu vou falar, puxa, eu não sabia que tinha gente que pensava assim. Que legal. Acabei de aprender uma coisa diferente sobre o mesmo assunto, que eu tinha uma visão só. Agora eu tenho 2 visões. Se tiverem 10 pessoas, então eu vou ter mais 9 visões além da minha. Ou seja, vou ampliar o meu leque de conhecimento. Não vou discutir nem bater boca com ninguém. É isso que nós precisamos fazer a partir de milênios atrás. Mas eu não acredito na sua. Nossa Senhora, como eu ouço isso. Não, eu não acredito nisso. Tá bom. Você acredita que você pode fazer o que Jesus fazia? De jeito nenhum. Por isso não vai conseguir. Vai continuar do jeito que está. Vai continuar do jeito que está. Simples assim. Pronto. Não precisa acreditar, se não quiser. Mas não vai conseguir fazer, porque ele falou que a gente consegue. O livre-arbítrio ele é real, ele existe, nós temos ele à nossa disposição, mas não podemos esquecer de que também temos um histórico, né, de plantio, e nós precisamos estar colhendo, tá? Então não é uma coisa que não existe uma limitação do nosso livre-arbítrio, a não ser uma limitação que nós mesmos criamos ao longo das nossas múltiplas existências, ou vamos melhorar isso, das nossas experiências na matéria. É só isso. A limitação, gente, as nossas limitações somos nós que criamos. As limitações atuais fomos nós que criamos agora. E criamos, como a Rosa falou, nós estamos o tempo inteiro criando. E isso vai nos limitando. São nossas criações. Não é externo. Nem as coisas boas, nem as coisas não boas são externas. Porque quando... então tá. Então a pessoa fez lá uma macumba para mim, arrebentou com a minha vida. Isso não é externo? Você deu brecha. Permitiu. Só te atingiu porque você tem uma brecha. Senão não te atingia. Tá? Se eu fechar essa porta aqui, a ventania vai trazer folha aqui para dentro? Não vai. E se eu abrir a porta? Vai. As folhas vão entrar aqui com a ventania. Então... As folhas, os carrapatos. Folhas, carrapatos. De quem é a responsabilidade? Do vento? Ou minha que abri a porta? Não é? Pensem nisso. Tanto é que ele já estava se coçando ali, ó. Os carrapatinhos. Não tem pra mim. Tá tranquilo. Tô brincando. Mas é carrapato alado. Aqui tem carrapato alado. Venham pra cá. Carrapato alado. A ventania atrás, eles são muito pequenininhos. Ventania atrás. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, uns pesquisadores, não sei de onde, né? Acho que foi na Europa. Eles tinham encontrado uns animais numa região do mundo que não podiam estar lá, porque não eram de lá.
pequenos animais, né? E eles falaram assim, puxa, como que esses animais vieram parar aqui? A gente precisa descobrir. Aí um deles teve uma ideia, falou assim, pegou um motor de aspirador de pó, um motorzinho pequeno de aspirador de pó, e aí na saída ele colocou lá um saquinho lá, tipo um filtro, bem fininho. Transparente. Hã? Que segure os bichinhos. Que assim. segura os bichinhos, né? Aí eles pegaram uma corda, amarraram isso no meio, aí contrataram um balão de ar quente, contrataram o cara, e o cara falou, dá para subir até uma altitude X, que era mais ou menos o que eles queriam. Aí os dois foram, subiram no balão, o cara levou o balão lá para o alto, e lá em cima, aquilo era movido a uma bateriazinha, eles ligaram e soltaram com uma corda a uns 3, 4 metros, tem filmado, a uns 3, 4 metros para baixo do balão, e deixaram aquilo ali. E ficaram lá com o balão, andando lá de um lado para o outro e tal. Aí, depois de um tempo, eles recolheram, aí o balão desceu, eles levaram para o laboratório, eles encontraram um número enorme de pequenos animais a uma altitude imensa. E aí eles entenderam... Invisíveis ao olho humano, né? Não, pequenas aranhas, assim, sabe? Essas coisas. Tá. Aí eles foram ver quais os animais que eles... Inclusive eles encontraram animais que não eram da região. Aí ele falou, aí que eles entenderam, tá, então é a ventania, por exemplo, aquela ventania que dá na floresta, esses pequenos animais são levados. E aí, quando chegam a uma certa altitude, 40, 50 graus abaixo de zero, esses animais eles não morrem, eles ficam congelados. Então, quando eles descem, que a temperatura aumenta, eles voltam a ter animação e aí eles estão em outro continente de repente. Olha que interessante. Inclusive diz que com o degelo vai aparecer muitas espécies. Já está aparecendo, já está aparecendo. Inclusive tem uns 5, 6 anos atrás, um pouco menos, no Canadá, teve como é que é? Não sei o que lá, frost lá, é aquela camada de gelo que está na Terra, né? Esqueço o nome, não sei o que lá, frost. Deu uma derretida lá no Canadá e eles estavam um pouco preocupados e tal. E aí numa região lá começou a morrer alce. Começou a morrer alce. Aí alguém lá que mora na região falou, tá morrendo alce aqui do nada. Os alces simplesmente, a gente está encontrando alce morto. E aí a gente não sabe o que é. Aí foram lá olhar, não tinha nenhuma marca de predação, né? O animal matou. E estavam lá os alces. Aí eles foram fazer uma pesquisa e eles descobriram que aquele degelo, e eles encontraram lá uma carcaça não sei do que, e descobriram que naquele degelo, um vírus que estava em estado latente naquela carcaça, quando degelou, ele voltou e o vento levou ele estava espalhando e matando os alces. Muitas doenças vão ocorrer em função desse, apesar de que esse degelo que a gente fala é uma coisa tão... Eu li a semana retrasada, eu li lá um pequeno texto que colocaram lá, que é o seguinte, a quantidade de gelo na Antártida aumentou não sei quantos % do que era antes. Assim, a gente sabia que ele era desse tamanho, né? Falar em degelo, não, ele aumentou. Ele aumentou. O cara falou... De derreter, ele condensou mais ainda? Condensou mais. E se tornou maior a massa de gelo. Falei aí. E o cara falando, esse aí é o degelo, esse aí é o efeito estufa de que tantos estão falando. Degelo global. Degelo global. Aumentou a quantidade de gelo na Antártida. Aí ele não falou do Ártico, mas possivelmente deve ter aumentado também, né? Não sei. Ela só falava da Antártida. Gente, nosso horário deu. Como sempre nós estamos fazendo de forma livre os temas, nós vamos recebendo aqui intuição e vamos falando conforme o tema vai fluindo, vai se desenvolvendo. Às vezes uma palavra dentro de um tema gera um outro tema. Eu gosto muito desse formato.
E acho muito interessante porque, de repente, nós estamos tirando dúvidas das pessoas que nem estão entrando para perguntar, mas está excelente assim. Se entrarem e perguntarem, fica mais legal. Por enquanto, assim está excelente, mas pode melhorar muito se vocês participarem direto, ao vivo, fazendo perguntas e tirando dúvidas, tá bom? Da minha parte, gratidão e até quarta-feira. Beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos por aí em qualquer frequência.